Olá, pessoal! Procurando conhecimento vasto em matérias da área da saúde? Estão no lugar certo. Vamos iniciar mais uma incrível videoaula do canal Biotoxicologia e iremos tratar nada menos que a toxicologia e os aspectos gerais de sua aplicação no meio ambiental. Um tema bem interessante que costuma cair em concurso e ser a dor de cabeça de muitos universitários. Bom, meu nome é Aline Schiavo, espero que vocês ativem o sininho de notificação, curtam, comentem, compartilhem com os amigos e vamos iniciar os nossos estudos. A contaminação ambiental, ela ocorre de forma intencional ou acidental em decorrência das atividades humanas. As substâncias químicas elas são lançadas nos diversos compartimentos do ambiente, favorecendo dessa forma o desequilíbrio ambiental, causando danos às diversas espécies, incluindo a espécie humana. E a consequência direta do crescimento populacional, da industrialização, do desenvolvimento tecnológico, do uso de agrotóxicos na agropecuária. A compreensão do processo de contaminação ambiental, ela é representada pela análise da interação entre as ecologias natural e humana. E assim que houve o surgimento da biosfera, o ser humano pôde conquistar novos habitats, criar novos nichos e nesse processo de evolução passou a considerar o ambiente como sendo parte externa e não como um elemento componente. Já como consumidor, o homem criou o ciclo humano de materiais. Ciclo este parte dos ciclos naturais. Porém, a manutenção desse ciclo humano ela depende da manutenção dos ciclos naturais, pois todas as entradas no ciclo da produção de bens para satisfazer o consumo humano vêm dos ecossistemas naturais e de todas as saídas do ciclo humano se convertem em entradas no ciclo natural de materiais. Analisando o ciclo natural, consta-se que além dos resíduos naturais que retornam à sua base biológica, estão os manufaturados, advindos da atividade produtiva do homem, acrescidos daqueles provenientes do seu próprio metabolismo. E estes resíduos, para voltarem ao processo produtivo, eles dependem da capacidade de reciclagem dos ciclos naturais. Muitos deles são substâncias inorgânicas e o resto são compostos orgânicos, alguns dos quais são biodegradáveis, que se convertem em contaminantes da base biogeoquímica, e seja pela quantidade ou pela qualidade contribuem para a degradação do ambiente. Por outro lado, as saídas dos ciclos naturais para abastecer os ciclos humanos por meio da mineração, do desmatamento, da queimada, construção de hidrelétrica, agricultura, pecuária intensiva, entre outros, causam pressões que contribuem para a degradação do ambiente. E como resultado da soma das pressões sobre o meio ambiente, tem-se a poluição ambiental, que é um sério problema. O nível de contaminação ambiental pode ser medido por meio de análises físicas ou químicas sensíveis, dependendo do nível de observação do ambiente. E a dificuldade é que alguns contaminantes são substâncias estranhas ao sistema natural, porém outros estão presentes naturalmente no ambiente e são tóxicos apenas quando presentes na forma errada, lugar ou concentração, o que torna ainda mais complicado o estudo da contaminação ambiental. A toxicologia ambiental, ela é uma ciência que estuda os efeitos nocivos das substâncias químicas presentes no ambiente e nos organismos vivos, ou seja, estuda os seus efeitos nas espécies, em especial a espécie humana. O termo toxicologia ambiental é muitas vezes confundido com a ecotoxicologia. A ecotoxicologia é a ciência responsável pelo estudo dos impactos das substâncias químicas sobre as espécies que constituem os ecossistemas. Como podemos observar, há uma grande diferença nesses conceitos e a partir de agora não será permitido esse tipo de confusão. E para garantir um estudo toxicológico eficiente do ambiente é necessário conhecer as fontes de contaminação, ou seja, é imprescindível o conhecimento das fontes poluidoras, conhecer a interação dos contaminantes com o componente da atmosfera, conhecer os mecanismos naturais de remoção e fatores geográficos que aumentam ou diminuem o risco. Na toxicologia ambiental, os métodos bioquímicos e fisiológicos são ferramentas indispensáveis, uma vez que servem como alerta antecipado de alterações ambientais induzidas por poluentes. O crescente conhecimento adquirido a respeito da questão de poluição ambiental vem influenciando mudanças de atitudes para com o meio ambiente e em muitos países. E esse novo comportamento ele foi favorecido por legislações, as quais reforçam as exigências de estudo de impactos ambientais. Dessa maneira, a toxicologia ambiental ela estuda os efeitos nocivos causados em organismos vivos pelos conteúdos químicos presentes na Terra.
Busca compreender as alterações no equilíbrio biológico resultantes da poluição química que afeta o meio ambiente. É um estudo fundamental para a realização de ações de conservação e gestão ambiental. Como escolha de um tóxico específico para ser descrito nessa videoaula, eu escolhi a gasolina, que é um produto derivado do petróleo. Isso mesmo, nossa fonte de combustível e para a confecção de diversos objetos. Quando em grandes quantidades, pode ser tóxico se não despejado ou descartado em lugar certo. E para isso, começarei explicando sobre a intoxicação da vila de Socó, no Brasil. A cidade de Cubatão ela é importante cidade do litoral paulista, pois ela cedia um dos polos industriais petroquímicos mais importantes no país, sendo responsável pela produção de matéria-prima que vai desde o refino do petróleo, a produção de aço no complexo siderúrgico, até a produção de fertilizantes agrícolas, tendo contribuído sozinha com cerca de 4% do produto interno bruto da União na década de 70. E ocorre que na década de 80, a cidade de Cubatão ela ganhou as capas de revistas e jornais de todo o mundo, quando seus números de desastres ambientais foram diversos, que começaram a vir à tona depois de anos de silenciamento promovidos pelo regime militar brasileiro. E por volta das 22h30 do dia 24 de 2 de 1984, esses moradores da Vila Socó, que é a atual Vila São José, em Cubatão, pertencente ao estado de São Paulo, eles perceberam um vazamento de gasolina em um dos oleodutos da Petrobras, que ligava a refinaria Presidente Bernardes ao terminal Alemoa. A tubulação ela passava em região alagadiça, em frente à vila construída por palafitas. E na noite do dia 24, um operador alinhou inadequadamente e iniciou a transferência de gasolina para uma tubulação, uma falha operacional, que se encontrava fechada, gerando a sobrepressão e ruptura da mesma, espalhando cerca de 700 mil litros de gasolina pelo mangue. Muitos moradores, visando conseguir algum dinheiro com a venda do combustível, eles coletaram e armazenaram parte do produto vazado em suas residências. E com a movimentação das marés, o produto inflamável ele começou a se espalhar na região alagada. E cerca de 2 horas após o vazamento, aconteceu a ignição seguida de incêndio. O fogo ele se alastrou por toda a área alagadiça, superficialmente coberta pela gasolina, incendiando as palafitas. E o número oficial de mortos na época foi de 93, porém algumas fontes citam um número extraoficial superior a 500 vítimas fatais, baseados no número de alunos que deixou de comparecer à escola e a morte de famílias inteiras sem que ninguém reclamasse os corpos, e dezenas de feridos e a destruição parcial da vila. Como causa dessa situação desagradável ambiental, foi o petróleo e dessa forma é importante que conhecemos a sua composição. Porque o petróleo ele é uma mistura complexa de hidrocarbonetos associados a pequenas quantidades de compostos que contêm enxofre, nitrogênio e o oxigênio. E o petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos, sendo que os principais são os hidrocarbonetos, ou seja, substâncias formadas somente por átomos de carbono e hidrogênio, que podem ser subdivididas em 5 grupos principais, que são os alcanos, alcenos, os alcinos, os cicloalcanos e os aromáticos. Falaremos mais a respeito desses grupos e como eles interferem na composição do petróleo e de seus derivados mais adiante. Na composição do petróleo, também são encontrados compostos orgânicos que possuem átomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre, além de poder conter alguns metais, visto que o petróleo ele foi formado pela decomposição lenta, cerca de milhões de anos de matéria orgânica, seres animais e vegetais. E é de se esperar que a maior parte de sua composição seja de hidrocarbonetos, sendo, portanto, natural que elementos derivados da matéria orgânica eles encontrem-se em menor quantidade no petróleo extraído atualmente. O problema do petróleo conter nitrogênio e enxofre é que esses são responsáveis pela liberação de gases tóxicos e poluentes à atmosfera no momento da queima dos combustíveis derivados do petróleo. E na combustão completa dos hidrocarbonetos são liberados dióxido de carbono e água, enquanto na queima incompleta podem ser liberados monóxido de carbono, água e a fuligem.
O monóxido de carbono e o dióxido de carbono, eles são gases do efeito estufa, ou seja, são capazes de reter parte da radiação infravermelha do Sol, aquecendo o nosso planeta. O problema é que a grande quantidade de combustões de derivados do petróleo está elevando a concentração desses gases, intensificando o efeito estufa e elevando o aquecimento global. Além disso, os óxidos de enxofre e de nitrogênio liberados nessas combustões reagem com a água da chuva, formando ácidos como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, são fortes e causam um fenômeno da chuva ácida. O petróleo, na sua forma bruta, praticamente não é utilizado em nossa sociedade, mas conforme mostra o texto Refino do Petróleo, essa mistura complexa de compostos orgânicos passa por um processo de refinamento em que são separadas frações com compostos mais simples que podem ser usados para as mais diversas finalidades. As propriedades físicas e químicas de todas as frações obtidas no refinamento do petróleo, elas dependem diretamente da quantidade de carbonos que formam suas moléculas. Quanto maior a massa molar, ou quanto maior o número de átomos de carbono na cadeia, mais pesado e viscoso será o derivado obtido. Por exemplo, o gás natural é a fração mais leve do petróleo. Isso ocorre porque ele é formado por hidrocarbonetos que possuem de 1 a 2 carbonos apenas, principalmente o metano. E a qualidade dos derivados do petróleo depende diretamente da sua composição química. A gasolina, por exemplo, ela possui hidrocarbonetos com 6 a 10 átomos de carbono, sendo que é praticamente impossível encontrar uma gasolina com exatamente a mesma quantidade que outra. No texto Índice de Octanagem da Gasolina, é explicado que quanto maior for a quantidade de isoctano, hidrocarbonetos com 8 carbonos que possuem ramificações na gasolina, maior é a sua qualidade, pois apresenta bastante resistência com pressão no motor e explode na hora exata. Assim, os hidrocarbonetos ramificados, bem como os alquenos e os aromáticos, possuem melhores propriedades para queima no interior de motores e melhoram a qualidade da gasolina. O isoctano, bem como a maioria dos componentes da gasolina, é um alcano, ou seja, ele possui somente ligações simples entre carbonos. A gasolina também pode conter cicloalcanos, como o ciclohexano. Já os alcenos ou os alquenos são hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre átomos de carbono e estão presentes no GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, outra fração do petróleo, cujas moléculas possuem de 3 a 4 carbonos, sendo usado, por exemplo, no gás de cozinha. Já os alcinos, eles são hidrocarbonetos com uma ligação tripla entre os carbonos, são menos comuns no petróleo. Já os aromáticos são compostos que possuem um anel aromático, que é um ciclo com 6 átomos de carbono com 3 ligações duplas intercaladas. E por que o petróleo ele pode ser tóxico? Ele é tóxico. O petróleo é uma substância tóxica que causa diversos tipos de poluição ambiental. E dessa forma, o derramamento de petróleo nos mares e oceanos causa danos profundos ao meio. O derramamento de petróleo é um tipo de poluição ambiental muito difícil de ser contido por diversos fatores. E o vazamento de petróleo ele pode ocorrer em navios petroleiros, nas plataformas de extração e nos oleodutos de distribuição, causando danos enormes ao meio ambiente. Como aconteceu na Vila de Socó, em que houve o vazamento da gasolina, pode-se perceber que os danos ambientais foram inúmeros, pois muitas pessoas morreram queimadas pelo alastramento da gasolina. Matas, vegetações e animais também sofreram com a queima, pois o fogo ele chegava a mais de 100 metros de altura. Fora para as pessoas que inalaram a gasolina, podem ter desenvolvido danos neurológicos, dor de cabeça, infecção pulmonar, tontura, entre outros sintomas. O produto ele também pode oferecer riscos quando entra em contato com a pele. Nesses casos, a gasolina causa ressecamento da pele até a dermatite. Quando a gasolina é inalada em condições crônicas, ela pode afetar o comportamento das pessoas. Estudos já confirmaram que inalar gasolina por muito tempo, mesmo em ambientes abertos, gera distúrbios comportamentais como agressividade, ansiedade e a falta de controle das emoções. Cefaleia, tontura, irritação à pele, olhos, distúrbio do sono, disfunção psicossomática, perda de memória e perda da percepção ao odor. Essas são algumas das doenças decorrentes da exposição ao benzeno, relatadas por médicos que estudam essa matéria há mais de 30 anos.
E o benzeno, principal composto da gasolina, sendo o quinto produto mais usado no mundo, e sua periculosidade, ela se deve a algumas características: odor agradável, é líquido, volátil, altamente inflamável, explosivo, não polar, ou seja, não tem carga elétrica nas pontas, e lipossolúvel, que, aliados à toxicidade, o torna perigoso. O benzeno, ele pode penetrar no corpo humano através da inalação e mesmo pelo contato direto, quando frentistas utilizam flanelas e panos molhados com gasolina para poder limpar o tanque de combustível dos veículos. Dessa maneira, os órgãos responsáveis eles são incumbidos por fiscalizar, fazer o controle do impacto e alertar as regiões adjacentes. Os acidentes ou emergências com produtos químicos perigosos, eles podem provocar consequências a longo prazo, tanto na saúde das pessoas quanto no meio ambiente. Portanto, o órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal, ele deve ser comunicado. Além desses, o IBAMA ele possui um formulário de notificação de acidentes e possui pessoas capacitadas para atuarem na fiscalização e no controle destes casos. Dessa maneira, existe uma norma denominada de NR20, que é a Norma Regulamentadora 20. Ela estabelece regras específicas quanto à segurança e saúde no trabalho, no que diz respeito ao uso de substâncias inflamáveis e combustíveis. O uso de itens inflamáveis e combustíveis é motivo de maior cuidado por parte das empresas, o que requer procedimentos específicos para poder garantir a segurança da extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e combustíveis líquidos. Dessa maneira, o órgão responsável pela formulação da NR20 é o Ministério do Trabalho e do Emprego. Sendo assim, a NR20, ela dispõe o seguinte: a norma 1. Com relação à abrangência, a NR20 ela é aplicada às seguintes atividades: extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis. O conjunto dessas atividades, ele refere-se a etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção e inspeção e desativação da instalação. A norma 2, ela não se aplica às seguintes condições: edificações residenciais unifamiliares, plataformas e instalações de apoio utilizadas com o objetivo específico de explorar e produzir petróleo e gases do subsolo marinho. A norma 3, a NR20, ela traz como definições básicas os seguintes itens: líquidos inflamáveis são classificados como líquidos que apresentam ponto de fulgor igual ou menor a 60 graus. Gases inflamáveis são aqueles que inflamam com o ar a 20 graus e mediante uma pressão padronizada de 101,3 kPa. Líquidos combustíveis consistem naqueles líquidos que apresentam ponto de fulgor maior que 60 graus e igual ou menor a 93 graus. Enquanto a norma 4, ela determina que, nas atividades ou operações relacionadas à transferência de inflamáveis, enchimento de recipientes ou de tanques, é necessário que sejam adotados procedimentos específicos, que são eliminação ou redução da emissão de gases inflamáveis e vapores, controle da geração, acumulação e descarga de eletricidade, estática. Enquanto a norma 5, ela estabelece que o plano de inspeção e manutenção nas empresas devem contemplar equipamentos específicos e sistema de proteção individual e coletiva, instrumentos, acessórios, equipamentos, máquinas e tubulações adequadas, procedimentos relacionados à saúde e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho, seja interno ou seja externo, tipos de intervenção a serem adotados, capacitação e especialidade do pessoal de manutenção e inspeção, procedimento específico de manutenção de expensão, identificação dos responsáveis, cronograma anual. A norma 6 é o seguinte: com relação às análises realizadas quanto à instalação, é preciso que elas sejam elaboradas de acordo com metodologias corretas, selecionadas conforme os objetivos da análise, principais características e nível de complexidade da instalação. Essa norma ela ainda menciona que todas as análises referentes aos riscos precisam ser coordenadas somente por um profissional especializado e habilitado. Já a norma 7, ela tem relação às análises de riscos. Elas devem ser revisadas obedecendo as seguintes condições: deve ser estabelecida uma periodicidade para as renovações da licença de operação da instalação, mediante a solicitação da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
ou do serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, e de acordo com o prazo recomendado pela própria análise, no momento em que o histórico de acidentes e acidentes exigir, nos casos em que aconteçam alterações no processo, mediante a recomendação que decorre de análise de incidentes ou incidentes associados ao processo. Já a norma 8 da NR20, ela trata do curso de atualização que precisa ser realizado de imediato a todos os trabalhadores que estão de alguma maneira envolvidos no processo ou no processamento, sempre que acontecer morte de algum trabalhador, ocorrerem modificações significativas, históricos de incidentes ou acidentes, ocorrerem ferimentos ocasionados por queimaduras ou explosão de segundo ou terceiro grau e que impliquem na necessidade de internação hospitalar. A norma 9 da NR20 é de responsabilidade da empresa informar ao órgão do Ministério do Trabalho e Emprego e também ao sindicato da categoria profissional predominante ocorrências de incêndios, vazamentos ou explosões que envolvam líquidos combustíveis ou inflamáveis que possam acarretar as seguintes consequências: acionamento do plano destinado à resposta de emergência que tenham requerido ações de controle, ocorrência de ferimentos oriundos de queimaduras ou explosões que acarretarem necessidade de internação hospitalar e também a morte do trabalhador. Esses aspectos eles demonstram a periculosidade que esse produto, que é a gasolina aparentemente inofensiva, apresenta, devendo sempre estar atento a essas condições que estão os moradores que moram ao redor de indústrias desse porte, suscetíveis aos perigos que o derramamento desses inflamáveis pode ocasionar, alertando os órgãos competentes e as entidades que atendam essa demanda. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Não se esqueçam, deixem o seu like, compartilhe, comenta. E se você gostou, ative o sininho de notificação para receber novos vídeos. Meu nome é Aline Schiavo, eu sou discente do curso de Biomedicina. E é isso.